Olá, bom dia para você. Uma ótima semana. Que você faça do seu domingo o melhor que você puder, que você faça dele um lindo dia, com certeza e de verdade. Eu sou a Inês Leão, do Instituto Integrando, e, como sempre, estou aqui para trazer algumas dicas para você, algumas sugestões do que você pode fazer para diminuir ou até finalizar com algumas questões que te incomodam, alguns nós difíceis de desatar, algumas questões que você tem, sei lá, no seu trabalho, com os amigos ou em casa. Geralmente a gente acaba levando, né, aquilo que a gente passa em casa para o trabalho, do trabalho para casa, e a gente acaba fazendo isso de uma forma muito inconsciente e a gente acaba somatizando tanto em um local quanto no outro. Você acaba levando questões que são do seu trabalho para casa e aí você desconta lá no marido, na família. E o que a gente percebe é que muitos de nós acabam fazendo o seguinte: a gente acha que o outro tem que adivinhar que você passou por muito estresse no seu trabalho. Então, ele tem que te tratar de uma forma muito diferente quando você chegou em casa. Como assim, né? Poxa, eu passei um dia de muito trabalho, de muito estresse. Como você quer que eu chegue em casa sorrindo, bem-humorado? Como assim? E em relação ao trabalho acaba acontecendo também a mesma coisa. E nós acabamos esquecendo que nós viemos aqui muito mais para sorrir do que para estarmos muito sérios com a vida, muito mais para meditar do que para gritar. E eu hoje estou aqui com o professor Antônio Vicente, que vai trazer uma dica do que você pode fazer para diminuir isso daí, ou até, né, transformar. Né? A partir do momento que você entende, aceita, talvez você consiga transformar. É possível, né, Antônio? Com certeza, com certeza. Então, bom dia, Inês. Muito bom dia, Antônio, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a quem nos acompanha pela rádio. Pelo YouTube também vocês podem, tá, gente? Nos acompanhem. Por né? favor, De alguma forma. Curte, dá um like, inscreva-se. De fato, nós temos possibilidade de mudar. Primeiro, precisa dar um passo, né? Precisa dar um passo, precisa talvez ter a coragem de olhar para si e perceber se eu estou reclamando das mesmas coisas há um certo tempo, significa que tem coisa errada. Né? E não tem coisa errada para lá, tem coisa errada para né? cá. Né? Está dentro de mim a coisa. E como a Inês muito bem colocou, reclama do trabalho, tem a dinâmica do trabalho, aquela coisa toda, e está tudo muito difícil, enfim, chega em casa, as pessoas não estão entendendo. Olha, e as pessoas não têm que entender mesmo, né? Não tem nem como entender. Né? Então, é importante que saibamos, ou que possamos permitir uma viagem para dentro de nós mesmos, né? Que possamos perceber que temos coisas dinâmicas, que nos regem, eu diria que nos regem, acabam determinando os nossos comportamentos, determinando o nosso padrão de pensamento. Nós entramos em um verdadeiro ciclo e os dias vão se repetindo e é tudo a mesma coisa. E tá bom, a vida é assim? Não, eu diria que a vida está assim. Né? A vida pode deixar de ser desse jeito para ser de uma outra forma. Né? Pode ser muito mais leve. Com certeza. E aí o Antônio vai falar com a gente sobre psicanálise. Tudo bem, tivesse ensaiado não tinha dado certo falar junto, né? Verdade. Então, a psicanálise é uma ciência muito, eu sou suspeito para dizer, né? Uma ciência muito interessante. Não muito exata, mas interessante. Não muito exata, mas muito interessante, porque ela permite que possamos iniciar um processo de desvendar o inconsciente, né? Ela permite que possamos assim buscar informações através de uma investigação, como o próprio pai da psicanálise, Sigmund Freud,
dizia, através da cura pela palavra, né? E embora muitas vezes as coisas não estejam no que foi dito, né? O não dito também traz muita informação. O não dito fala mais do que o dito. Com certeza. E então, através deste caminho, dessa investigação psicanalítica, nós temos possibilidade de compreender algumas coisas. Da compreensão é um aceitar, não, de fato isso aconteceu, de fato isso é assim, sair da dinâmica do vitimismo. Do vitimismo, né? Pois então, não vai, porque comigo, porque e tal, não, tá, aconteceu isso, o que eu faço com isso agora? Justo. Né? E quando a gente estava falando aqui dessa coisa de trazer o que aconteceu no trabalho, até porque a gente fala, você não consegue colocar para fora no trabalho, porque você... sente que no trabalho você precisa respeitar o chefe, né? Você precisa respeitar ali uma hierarquia. Só que quando chega em casa, dependendo do... Se não for o filho, for o pai ou a mãe, chega em casa, acho que todo mundo tem a obrigação de aturar aquilo. Então, como dizem, né, Antônio? Quando eu falo de Pedro... quando o Paulo está falando de Pedro, eu sei muito mais de um do que do outro. Com então, certeza. Se você está tão estressado no seu trabalho, com o seu chefe, você está colocando lá a culpa no chefe, então presta atenção, porque... ele está sendo um espelho seu. Não é isso, Antônio? Com certeza. E além tem uma coisa bastante interessante, que eu julgo interessante da gente compreender, que as dinâmicas na vida, elas são repetições de dinâmicas básicas e primárias. Então, pegando o exemplo que a Inês colocou, estamos lá nas relações de trabalho que estão tanto quanto difíceis, eu tenho que respeitar o chefe, ou às vezes algumas pessoas identificam, nossa, eu não sei porque eu não consigo levar o meu chefe a sério, ou ainda, para mim é uma palavra de ordem, o que o meu chefe fala eu nem raciocino, eu já vou e executo. É interessante quando você faz a investigação da dinâmica familiar da pessoa, você vê ela está associando, né? Que ela está associando diretamente colegas de trabalho a irmãos, aí ou o pai ou a mãe na figura do chefe, e aí nós vamos vendo que a nossa vida está marcada de significados, está recheada de simbolismos, e nós vamos nessa dinâmica de repetindo as coisas, como nós já falamos anteriormente, e a psicanálise vem ajudar nesse sentido, né? De perceber que muito daquilo que nós estamos vivendo é decorrente de vivências que nós tivemos na nossa infância, muitas vezes até vivências que nós tivemos na vida intrauterina e que estão você falar disso determinando algumas coisas, né? Então, sim, existem traumas que estão no período gestacional. Eu acho bacana você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que o que acontece, que elas entendem que as reações delas estão ligadas ao que aconteceu, por exemplo, no trabalho, e não é, né? Ali foi só um gatilho. Sem dúvida. De algo que está lá bem no inconsciente. Por que a gente fala tanto desse estudo do inconsciente, né? Nós, na verdade, nós somos movidos por ele, né? Nosso dia a dia... eu não sei agora precisar, não me lembro, Antônio, se você puder me corrigir, por quantas horas por dia nós somos movidos absolutamente pelo nosso inconsciente, né? Porque geralmente a gente tem reações, né? Porque são nas reações que você fala, poxa, peraí, mas por que eu reagi dessa forma? Por que eu senti isso novamente? Por que isso está se repetindo, né? Às vezes não é nem igual, a situação nem é igualzinha. Uhum. Porém, alguma coisa ali aconteceu e você, nossa, mas eu senti a mesmíssima coisa. Então, assim, é algo que está tão guardadinho ali no inconsciente que você não lembra mesmo, de fato não lembra. Por isso que está inconsciente, né? Com certeza. Se pensar em quantas horas do dia que nós somos regidos pelo inconsciente, diria eu, que das 24 horas, umas 72 horas por dia, nós temos aí influências diretas do inconsciente, né? Nossa, que seres irracionais, né? É uma coisa bastante complexa, né? Mas nossa, assim, Antônio. É profunda, a coisa é profunda. Ô, louco. Eu acho que vale a pena dar um exemplo, sem querer fazer propaganda de um filme, mas vale a pena. Naquele filme Divertidamente, tem uma cena muito interessante quando eles estão na jornada lá, né, tentando ajudar a menina na transição da vida dela, que é o início da adolescência, aquela coisa toda.
eles abrem duas portas muito grandes, né? A coisa é meio obscura, e um dos personagens lá pergunta, o que é isso daqui? Falou, olha, aqui é o inconsciente. Não é muito bom a gente andar por aqui, não. Né? Mas é interessante que... É um terreno um tanto... Ele é meio assim estranho, né? O que é que tem aqui, né? Então eu acredito que é uma cena muito, muito exemplificadora para a gente entender como que temos as influências de um lugar que muitos de nós nem sabemos que existe, né? Então, ele vai determinar padrões de comportamento, como já falamos, ele vai determinar o próprio padrão de pensamento. Às vezes, nós entramos naquela, não queria estar fazendo, mas eu estou fazendo de novo. Aí, com todo respeito, né, vai conversar com quem não deve conversar, fala, não, mas você tem um dedo podre. Você está de novo namorando, se relacionando. Não, porque você tem dedo podre. Porque esse fulano é igualzinho o outro. Ok, tem dedo podre. Procura um bom dermatologista, procura, né, um especialista para curar, né? Mas você está repetindo um determinado padrão porque de um indivíduo para o outro foi estabelecido pelo teu inconsciente um traço de identificação, e ao perceber, o teu inconsciente faz este cálculo, né? Ao perceber, nossa, aquele lá parece com o outro, nós já nos relacionamos com o outro, estamos no mesmo padrão, é nesse que nós vamos. Né? Então não tem dedo podre, né? Existe uma equação que foi montada e que você conscientemente você não tinha noção das partes dessa equação. A psicanálise, o processo psicanalítico, então, ele vai ajudar a entender esta equação, né? A desmontar esta equação, dar um novo significado, né? Então, o processo psicanalítico ele vai permitir isso, que você analisando, se apropriando, que é o que nós chamamos o processo de catarse, eu tiro do meu inconsciente, né, aquilo que está determinando minha vida, digamos assim, trago para o meu consciente, e a partir daí eu vou dizer, nossa, então é isso? Ah, é isso. Tá, o que eu faço com isso agora? Né? Porque o processo terapêutico não é aquele que só vai dizendo, olha, aqui neste quadro tem uma parte verde, tem uma parte amarela, tem uma parte roxa, enfim, tá, tem essas partes e o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Porque é isso, né? Porque muitas vezes a gente até sabe, puxa vida, eu sei porque que eu repito, mas o que eu faço com isso? Como é que eu modifico isso, né? Aí o legal de você saber isso, o que é, né, Antônia? É que você, poxa, é uma tremenda liberdade, né? Poxa, agora você vai ter você tem o controle daquilo. Eu não vou dizer da vida toda, porque o inconsciente é tão grandinho, né? Uhum. É algo tão profundo esse inconsciente que não vou dizer que a gente vai conseguir colocar a luz nele todo. Porém, cada parte aí que você vai reconhecendo, que você vai percebendo que você pode, né, porque aí é uma questão de escolha também, você pode assumir o controle disso. Aí você pode decidir o que eu vou fazer com isso agora. E aí o papel do psicanalista, qual é? É ajudar neste processo. Ajudar nesse processo de desvendar. Sim. Então, por exemplo, né, o cliente ele chega para uma sessão terapêutica trazendo o que nós chamamos, ele traz uma queixa. Sim. Né, ele vem por um motivo. Alguém já chegou lá para você e falou assim, nossa, Antônio, eu estou tão feliz, cara. Estou com a minha vida... Pois é, já tentaram me convencer disso. A pessoa disse, nossa, eu tô tão bem, né? Eu tô bem. Eu falei, então tá bom, já que você tá bem, um abraço. Eu tô super bem, mas a minha mulher insistiu para que eu viesse aqui falar com você. A pessoa até tenta me convencer disso. Ninguém nesses quase 8 anos de prática, ninguém nunca me convenceu, né? E então, a partir de uma queixa que a pessoa manifesta, nós começamos a fazer uma investigação das dinâmicas dela. Então, identificar a dinâmica familiar,
Quem é a figura paterna, que não necessariamente é o pai. Figura paterna é aquele que na história desenvolveu para a pessoa o papel de autoridade, de regra, de limite. Quem é a figura materna, que não necessariamente é a mãe, foi a pessoa que teve os cuidados, né, que foi carinhosa, que foi mais zelosa, e muitas vezes acontece pai com a figura materna, mãe com a figura paterna. Às vezes essa inversão, né? Às vezes é um avô, às vezes é uma irmã mais velha, um irmão mais velho, enfim, são várias possibilidades. Então nós vamos investigando isso. E à medida que nós vamos investigando, essas luzes vão se acendendo. E muitas vezes o próprio indivíduo, e às vezes é interessante quando isso acontece, dá um pulo na poltrona e fala, lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa. Olha, eu até então eu não tinha lembrado disso, mas em tal situação aconteceu tal fala, aconteceu tal coisa. Então, por exemplo, né, há algum tempo, uma pessoa chegou para mim, que se tornou meu cliente, ele dizendo que ele, embora gostasse de uma pessoa, mas ele não conseguia estabelecer vínculo com ela, ter um relacionamento um pouco mais sério, tal, enfim. Bom, e como nós dizemos, conversa vai, conversa vem, investigação vai, investigação vem. Ele é uma pessoa muito bem sucedida, por uma dinâmica da família, morava ele, uma prima e a mãe, e todos no cuidado desta mãe. E ele se lembrou no meio do processo de uma fala do pai, que foi uma única vez que o pai disse. O pai, praticamente no leito de morte, falou, você vai cuidar da sua mãe? Ele falou, vou cuidar. Custe o que custar, meu filho. Custe o que custar. Então eu morro em paz. Mal acabou de falar, faleceu. Uau! Nossa, Antônio, mas uma única vez falada? Sim, porque a memória grava, né? Ou por repetição ou por intensidade. Isso foi muito intenso. Até pelo momento, né, em que foi dito, né? E aí tá bom, ele tocou a vida. Foi trabalhando, graduação, pós-graduação, livre docência, ele chegou a PhD. Então, uma pessoa de uma carreira de sucesso. Só que ele tinha isso nele. Ele queria se relacionar, ele queria estar fora daquele núcleo que era a casa dele, e ele não conseguia. Dentro do processo, ele identificou isso. Que, digamos, foi uma promessa feita ao pai, que aí no leito de morte, levou a um extremo, e que estava prejudicando a vida dele. O trabalho foi muito interessante, porque ele percebeu que a mãe não era 100% dependente dele, e mesmo que fosse, eles tinham condições de amparar a mãe, e que ele poderia, nos passos que ele pudesse dar, que também não significa vamos rasgar tudo agora, né? Nos passos que ele tinha condição de dar, ele poderia gradativamente diminuir essa dedicação total. Né? Poderia viver um pouco mais a vida dele, né? Com certeza. Começar a viver a vida dele, né? E hoje vive feliz em outro país, inclusive. Uau! Né? Então, que salto quântico? Muito, consideravelmente. Então, a psicanálise é uma ferramenta muito interessante que proporciona isso. Né? Proporciona o indivíduo a identificar as questões da sua vida, ir tomando a própria vida nas mãos, sim, e dar o rumo que para ele tiver significado. Porque tem que ter significado para ele, não para o outro. E não para o outro. Por isso que eu disse assim, né? Não é uma ciência exata, né? Até porque cada um de nós é único. Então, a abordagem que ele usou com essa pessoa, não vai usar com todas as pessoas. Com certeza. Né? Então, cada ser humano é diferente, tem vivências diferentes, né? Então, não dá para ser igualzinho. E a gente está falando sobre a psicanálise aqui, até para convidar você para participar do nosso curso, tá? A nossa nova turma, que vai começar agora, finalzinho de julho, agora comecinho de agosto. A primeira aula é uma aula aberta, você pode ir para assistir a aula e ver se vai fazer sentido para você. Tanto para que você use para você mesmo, né? Porque, afinal de contas, o nosso primeiro cliente somos nós mesmos. Então, primeiramente, você vai conhecer a si, né?
vai se auto-investigar para que depois, para quem quiser seguir carreira como psicanalista, como analista, como um facilitador, de repente você quer colocar mais essa ferramenta aí na sua caixa, para quem já é terapeuta, então tá super feito aí o convite. Você pode entrar em contato com a gente para mais informações. O Antônio é um dos nossos professores, né? É o nosso professor-chefe. Vixe! E aí a gente passa para você toda a grade. O curso tem duração de 2 anos, né? Aí algumas pessoas perguntam, é reconhecido pelo MEC? Gente, é um curso livre, né? Então, um curso livre ele não é reconhecido pelo MEC, mas ele vai te dar, sim, a habilitação para que você atue, certo? Até porque o curso ele é muito prático também, né? Sim, sim. Né, Antônio? É muito bacana isso, o que é um diferencial, inclusive, né? Que a cada semestre e durante várias aulas, vocês vão ter ali a prática, para que você realmente depois saia de lá apto a atender uma pessoa, fazer uma anamnese, a começar realmente um tratamento. Com certeza. Tá. O curso, assim, ele foi pensado com todo carinho. É válido lembrar que nós estamos já abrindo a 5ª turma. Ah, bacana, né? lembrar isso mesmo. É a 5ª turma. E a cada semestre é uma gratificante novidade que nós temos, né? Sempre muito, muito bom. Eu ajudei a pensar esse curso, né? Ajudei a formatar esse curso. Nós temos outros professores que também participam do curso. Sidney Rosa, um abraço para você e um beijo. Grande abraço, Sidney. Então, nós temos, por exemplo, o professor Renato Lieberman, que é um grande parceiro nosso, ministra a aula no curso. A doutora Maria Fernanda, que é uma psiquiatra excelente, que também ministra aulas no curso. Nós temos a professora Kedman, que dá aula de Lacan. Né? Nós temos a Amanda. A Amanda, sim, com Jung, falando sobre Jung. Né? Então nós temos uma galera aí muito, muito envolvida que durante 1 ano e meio, 3 semestres, faz um caminho nas bases teóricas da psicanálise, percorrendo os fundamentos em Freud, Melanie Klein, Jung e Lacan. Além destes teóricos, percorrem também noções de noções de psiquiatria, de fármaco, que é extremamente importante, e sempre realizando exercícios de atendimento, sempre, né? Todos os semestres têm exercício de atendimento. Eu acho fantástico, né? Isso. É muito, muito interessante, muito interessante. O último semestre do curso é aquele momento que o aluno terá a experiência de atender, de fazer o estágio supervisionado, né? Nós costumamos dizer que é a aula na prática. E é isso mesmo, é uma aula na prática. E eu vou aproveitar, então, vou reforçar para que você entre em contato com a gente e se inscreva para o curso, ok? Ainda há vagas. E vou passar para vocês, então, os contatos. Esse programa está sendo gravado. Qualquer dúvida, você pode ir lá no YouTube, tá? Então, vocês nos encontram como Instituto Integrando SP em todas as redes sociais. E o telefone é 957-90-6334. 957-90-6334 e o 2203-6303. 2203-6303. Nós estamos no Tucuruvi, do ladinho do metrô, na zona norte de São Paulo, ok? O nosso tempo acabou, passa muitíssimo rápido, mas qualquer dúvida que você tenha, pode mandar a mensagem aí através de qualquer um dos canais das redes sociais, Instituto Integrando SP, ou através do WhatsApp, ok? A nossa gratidão a você por estar aqui conosco e até a próxima semana. Um beijo. Muito obrigado. Antônio, gratidão. Gratidão, muito obrigado.